Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, professor de atualidades. Essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. O vídeo de hoje ele trata de um tema bastante espinhoso. Nós estamos em março de 2021. No final do mês passado, relembramos o fato de que há um ano atrás tivemos a primeira vítima de Covid-19 morta em território brasileiro, o primeiro brasileiro morto aqui em território brasileiro. E de lá para cá nós passamos a ter números verdadeiramente assustadores. Nesse momento, nessa virada do mês de fevereiro para março, nós chegamos à trágica cifra de mais de 1/4 de milhão de cidadãos vitimados por esta doença aqui no território brasileiro. Os números, eles infelizmente continuam subindo de forma alarmante. Nesse exato momento há um consenso da comunidade científica nacional e internacional de que esse mês de março será o pior, já está sendo, o pior mês da pandemia para nós brasileiros, numa situação bastante delicada, principalmente porque estamos, de certa forma, na contramão do que está acontecendo mundo afora. Na medida em que os países que adotaram as práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde de isolamento populacional, e eles dão uma demonstração, eles demonstram um nível de sucesso maior, mais elevado no combate à pandemia. Nós aqui executamos de forma bastante caótica essas determinações, e é impressionante porque enquanto mundo afora nós vemos um sucesso, e uma esperança muito grande, principalmente devido às aprovações e às adoções das vacinas, das diversas vacinas que se desenvolveram de forma bastante acelerada, bastante rápida, pela primeira vez na história mundial. Aqui, apesar das vacinas da vacinação estar acontecendo, nós percebemos que o ritmo ainda é muito pequeno, desse nível de vacinação, é muito baixo. E estamos então enfrentando esse momento bastante difícil, essas perspectivas bastante difíceis. O estudante, ele nos procura sempre com muitas dúvidas a respeito dos porquês, dos motivos desse fenômeno do Brasil nesse momento está passando por essa situação tão contrária àquilo que outros países têm passado. E por isso que nós vamos fazer aqui uma série de vídeos procurando explicar alguns dos motivos, algumas das causas que nos levam a essa situação bastante complexa. É o que vocês verão, então, certo? A série de vídeos que vocês vão ver a partir desta apresentação inicial. Nós precisamos entender, primeiramente, contextualizar que essa situação caótica, como eu disse alguns minutos atrás, ela está relacionada diretamente com a forma de condução do embate, do combate à pandemia, da parte do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa maneira errática que o país tem enfrentado esse processo, ela é bastante preocupante. Nós temos um presidente que, ora, nega as vacinas, que pouco se empenhou no processo de contratação das empresas que produziram vacinas, que vira e mexe nega, como tem negado,
a, o uso de máscaras, que é frontalmente contrário às medidas de isolamento social, que incentiva aglomerações. Um presidente que fez aí uma série de mudanças no Ministério da Saúde para conseguir um ministro da Saúde que se adequasse a algumas propostas completamente controversas, né? E em alguns casos até absurdas, como por exemplo o incentivo à utilização de um remédio comprovadamente sem eficácia no combate a essa moléstia, né, a essa doença, que foi o caso da hidroxicloroquina. Esses fatos, eles precisam ser pontuados, precisam ser entendidos, precisam ser compreendidos, porque eles não são por acaso, eles não surgiram por acaso. Eles estão diante de todo um processo que precisa ser narrado de forma a esclarecer para você que está assistindo o vídeo, esclarecer como que eles fazem parte de uma estratégia, de uma estratégia política da parte do nosso Supremo Mandatário. Então é isso que a gente vai fazer neste primeiro vídeo, que vai começar, certo? Né? Nós vamos iniciar explicando essa estratégia, a base dessa estratégia, que nós vamos chamar aqui, de forma bastante simples, de estratégia do caos. Para que você compreenda o que nós designamos como estratégia do caos, é importante que se entenda um pouco, certo, do contexto histórico da carreira política do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Todos sabem que Jair Bolsonaro foi um militar, né? Ele é um militar da reserva. A sua carreira militar ele estudou durante ainda o período da ditadura civil-militar de 1964. Ele estudou na Academia de Agulhas Negras, fez o curso para se tornar oficial, saindo de lá como tenente, e teve uma carreira de oficial muito breve, muito curta, tá? Sendo reformado. Ainda os motivos dessa reforma, né, ou seja, dele ter sido convidado a se retirar das Forças Armadas, estão relacionados fundamentalmente com o seu papel de agitação política dentro das Forças Armadas, defendendo campanhas de aumento do soldo dos militares. Isso foi visto de forma bastante pejorativa, bastante negativa por parte do oficialato maior, do comando das Forças Armadas, e ele foi colocado para fora do Exército. A partir daí, ele percebeu, certo, porque recebeu um apoio de parte substancial dos oficiais de baixa patente e das famílias desses oficiais de baixa patente, ele percebeu ali que haveria uma possibilidade de buscar uma carreira política defendendo esta pauta, tá? A pauta das melhorias de condições pecuniárias, salariais para os militares. Iniciou sua carreira política em 1988, candidatando-se a vereador pelo Rio de Janeiro e conseguiu sucesso. E em 1990 ele se lança pela primeira vez a deputado federal. A partir daí, Jair Bolsonaro teve diversas reeleições. Ele ficou no parlamento de forma ininterrupta entre 1990 até 2018. Era considerado um daqueles nomes fantasia que se dá, né, que a mídia acaba dando para os políticos. Ele era um deputado do baixo clero. O que vem a ser um deputado do baixo clero? É aquele deputado que não tem grande
grande destaque no parlamento. Ele não faz parte das articulações de comando, certo, dentro do parlamento. Ele tem ali certo pouco espaço, porque também cava pouco espaço, né? O deputado Jair Bolsonaro teve uma carreira como parlamentar pífia, sem nenhum destaque. Ele só conseguiu aprovar 2 propostas em 28 anos. Em 28 anos como deputado, ele só conseguiu aprovar 2 propostas. Apresentou pouquíssimas propostas e somente 2 conseguiram se viabilizar, o que mostra uma dificuldade muito grande dele exercer um processo de negociação, né, e apresentar algo que tivesse um interesse grande da sociedade, que conseguisse mobilizar a sociedade brasileira para pressionar os deputados e executar esse processo de aprovação. Ele se caracterizou como um deputado focado em um pequeno nicho da sociedade. Um nicho que não tem uma representatividade grande, porém que conseguia, né, um número razoável de votos para que ele se reelegesse com constância e se mantivesse ali, certo, no parlamento. Da mesma maneira, na estrutura ali no estado do Rio de Janeiro, o que ele vai fazer é incentivar os seus filhos a também participar dessa carreira política, tá? A seguir adiante aí, certo? Com essa carreira política. Então, os seus 3 filhos mais velhos vão seguir o caminho do pai, tá? E vão viver da política, né, assim como o pai, certo? Durante um grande período, até o momento atual em que todos eles têm algum mandato, tá? É importante que se entenda que, além desse olhar, né, para desse olhar, certo, para esse nicho da sociedade, certo, que é os militares, né, as pessoas, certo, esse discurso voltado para uma melhoria das condições dos militares. Outra característica do então deputado Jair Bolsonaro foi sempre executar, certo, um discurso bastante agressivo, tá? Antidemocrático, tá? Em defesa de um passado, né? Em defesa de um passado criado na mente dele, né? De, entre muitas aspas, glória do período ditatorial. Tá? Então ele vai, durante todo o seu mandato, os seus mandatos, né, ele vai glorificar o período ditatorial. Então ele vai, em plena democracia, ele vai exercer um papel antidemocrático. E isso vai calar fundo neste segmento, neste pequeno segmento de eleitores que não compartilham, né, de uma visão democrática. Um segmento presente na sociedade brasileira de eleitores defensores de um discurso autoritário, de uma postura autoritária, de uma negação do diálogo, né, o famoso discurso de ódio, né? Vamos dizer assim, uma defesa, né, do ódio na política. Esse é o início da trajetória do então deputado Jair Bolsonaro, que vai virar presidente da República. É importante que vocês entendam que esse deputado, ligado, né, a esse discurso tão limitado, tão fechado num único nicho, num pequeno grupo da sociedade brasileira, né, que exatamente são os militares, esse deputado, ele não tinha, obviamente, ele não era visto pelos demais políticos, pela classe política, como capaz de buscar um espaço mais amplo na carreira política, além da condição de deputado. Isso não era só pelos seus adversários, certo? Essa era a maneira como ele era visto pelos seus inclusive aqueles que comungavam de ideias
parecidas às dele e dele mesmo, né? Tanto que ele nunca tentou, né, nunca tentou dar voos mais altos na sua carreira política. Ele se limitou sempre ali à defesa desse pequeno rol de propostas, tá? Ali no estado do Rio de Janeiro, tá? Sempre limitado a esse espaço. Pois bem, o que acontece, o que é importante a gente entender, é que esse discurso de confronto, tá? Esse discurso autoritário, esse que a gente chama hoje de forma bastante difundida de discurso do ódio, esse discurso, ele na década de 1990, na primeira década do século XXI, ele dava demonstrações claras de que assim, ele tinha limitações bastante evidentes. Tá? Não existia temor, certo, na sociedade brasileira, que tinha passado, que havia passado com muita tristeza até a metade dos anos 80, pela ditadura civil-militar, né, e que havia um desejo forte na sociedade brasileira de limpeza deste peso autoritário, deste viés autoritário, de uma tentativa, certo, de retomada democrática, certo, desse espírito democrático, desse espírito de amplitude, né, de garantia da palavra aos mais diversos grupos, né, e de garantia de acesso ao poder aos mais diversos grupos. Então esse discurso, ele ficava ali, certo, restrito, e poucos eram os especialistas, certo? Aliás, para ser bem sincero, praticamente nenhum dos especialistas que poderia imaginar, né, que um discurso tão violento pudesse fazer eco de forma tão expressiva, capaz de um dia guindar uma figura tão limitada como o deputado Jair Bolsonaro a uma condição de chefiar um poder executivo, sequer de uma prefeitura, muito menos de um estado. Imagine-se então o governo de uma nação, né, como o Brasil. De qualquer maneira, é importante que vocês entendam, é importante que todos entendam, que o que acontece, a gente precisa saber, perceber o seguinte, que esse discurso do deputado de confronto, né, esse discurso de conflito, ele é o único que o deputado Jair Bolsonaro conhece. É o único que ele sabe executar. Ele tem uma dificuldade imensa em poder ampliar o seu discurso, em poder fazer um discurso mais abrangente. Porque na visão limitada dele, a política se faz desta maneira. É a política do choque. É a política do choque, porque é a política, a forma como ele aprendeu na vida, certo? Fundamentalmente na carreira militar. A carreira militar é uma carreira de confronto, né? Ou seja, você formado militar, você se forma para o combate, né? O combate, então, vai ser a arma, tá, que ele vai trazer do campo militar para o campo da política. E é importante se entender que quando você é deputado, se o teu objetivo é única e exclusivamente se manter no parlamento, tá, muito bem, certo? Funciona esse discurso, funciona essa tática e essa estratégia, né? Tanto e o caso dele, né, de ter ficado 28 anos como deputado, era uma prova cabal disso, né? E ele poderia ter ficado mais tempo, né, se não tivessem acontecido uma série de circunstâncias que levaram a abrir as possibilidades para ele se tornar presidente da República. O fato é que quando você chega a um executivo, né, ou seja, quando você vai governar, certo? Você vai ser a figura, certo, que vai governar, é necessário que se entenda que quem governa, governa para todos, né? Não governa para um pequeno naco da sociedade. Ele governa para todos. E governar para todos significa que você precisa criar consenso. Significa que você precisa estabelecer pontes, né? Estabelecer diálogos.
estabelecer formas, certo, em que as diversas tensões existentes na sociedade possam ser aplainadas, né, e possam ser uma parte delas ser atendidas, né, e aquelas que não forem atendidas têm que ser explicadas os porquês não ser atendidas. Isso não funciona, não coaduna com a lógica do espírito de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está ali para o tempo todo estabelecer confronto, porque ele não tem a capacidade, ele não consegue ter a capacidade de estabelecer diálogo. Na medida em que ele executa a política, não visualizando, né, as diversas tensões que existem na sociedade como sendo tensões entre adversários. Ele visualiza essas tensões como sendo tensões entre inimigos. E ele precisa o tempo todo estabelecer um ringue, né, um espaço de batalha para o tempo todo afirmar, né, que de um lado há uma verdade que vai entrar em choque com uma segunda verdade, e são verdades de inimigos. E a partir daí, né, o seu discurso ele é tomado da ideia de uma perfeição, né, certo, que está acima dos males, por isso que ele insiste em alguns chavões, como por exemplo essa definição extremamente questionável de cidadão de bem, né? Como se a sociedade, certo, ela estivesse, certo, dividida entre cidadãos de bem e cidadãos de mal, né? Ou como ele também gosta de, ele e os seus partidários gostam de dizer, entre de um lado o cidadão e do outro lado o vagabundo, né? Ou seja, o inimigo, o hostis, né? O hostil. Então ele trabalha dentro do contexto, né? Ele faz a política a partir de um conceito presente no direito, por exemplo, que é a ideia do direito penal do inimigo, né? Que vem de pensadores conservadores, de pensadores que defendiam as teses fascistas, né? Que é essa ideia de você estabelecer na sociedade uma divisão que desumaniza o seu adversário. Ela estabelece um padrão em que o seu adversário é visto como inimigo, e em sendo inimigo ele vai ser desumanizado. E assim você acaba por estabelecer essa divisão bastante simplória, popularesca, né, sem possibilidade de ser sustentada do ponto de vista intelectual, né? Assim, ela é fácil de ser derrubada, né? Mas ela faz muito sucesso, ela tem um apelo muito forte naquelas pessoas que têm desconhecimento da lógica dos meandros da política, né? Principalmente, certo, né, daquelas pessoas que acham, que acreditam, que compraram a tese de que a política ela demora muito, né? As soluções políticas demoram muito, as soluções democráticas demoram muito a aparecer, né? Que se gosta, né? O famoso discurso do autoritarismo, né? O que precisa é fazer rápido, o que precisa é fazer já, né? É para ontem, então tem que fazer, então precisa parar desse negócio de pegar e ouvir as diversas vozes, né? Esse contexto autoritário ele vai ajudar em muito esse tipo de discurso, que é interessante para levar o candidato até o cargo que ele almeja. Tá? Assim, a gente compreende que sim, vamos analisar em outros vídeos os porquês disso, mas houve no momento histórico que se vivenciou, foi interessante, assim, certo, do ponto de vista político, foi uma estratégia muito bem elaborada para impulsionar o candidato Jair Bolsonaro à condição de presidente da República. Só que esse caos ele tem um problema maior, porque é o seguinte, quando o caos ele passa a ser implementado na estratégia de governo. Ou seja, quando ele, presidente Jair Bolsonaro, passa a fazer o quê? Ele passa a governar apostando no caos. Ele continua o tempo todo apostando no caos. Esse vai ser,
certo, o tema, né, do nosso próximo vídeo, nosso terceiro vídeo a respeito, né, dessa questão da estratégia do caos. Para que você compreenda de forma bem clara e tranquila como que isso pode até funcionar do ponto de vista de estratégia política para a eleição, mas que na hora em que ele é implementado na prática de governo, ele se transforma numa situação bastante desastrosa para a vida das pessoas que estão sendo governadas por alguém com esse intuito. Bolsonaro ele está acostumado a esse tipo de procedimento. Toda a carreira política dele foi feita, estabelecida com duas bases muito claras, certo? A base do confronto, ou seja, em que de um lado existe um grupo, certo? Que é o grupo dos seus aliados, que é o grupo detentor da verdade, tá? Que são os chamados cidadãos de bem, tá? E do outro lado os inimigos, do outro lado aqueles que não devem ter espaço, tá? dentro da sociedade, tá? Então este confronto, né, ele funciona como estratégia de campanha política. Funciona. É uma estratégia coerente, coerente com a vida dele, com a mentalidade dele, que veio do campo militar, certo? Que veio desse espaço de formação baseado no confronto. Infelizmente, ela não é uma estratégia coerente com a democracia. Tá? Ela não é uma estratégia que possa ser saudada como uma estratégia democrática, na medida em que ela desumaniza o seu adversário, né? Em que ela busca tornar esse adversário alguém destituído dos seus direitos. Tá? Então, o deputado Bolsonaro, lá na década de 90, deu entrevista dizendo que a ditadura deveria ter matado mais pessoas, certo? Que ele mataria 30 mil. Certo? O candidato Bolsonaro faz discurso, ainda certo, candidato a presidente, faz discurso na campanha presidencial dizendo que ele iria metralhar toda a petralhada, ou seja, todos aqueles que defenderiam, certo, o seu principal adversário. Né? Então, esse discurso da guerra, né, esse discurso, certo, do ódio, né, da repetição do termo matar, eliminar, tá, por fim ao adversário, ele visa tornar o adversário um ser desumano, né, ele desumaniza, porque ninguém em sã consciência vai defender a morte de seres humanos, a não ser alguém que seja totalmente desequilibrado e partidário de um discurso autoritário, de um discurso totalitário. Né? Então é isso que o candidato Bolsonaro abraça a sua vida inteira, e é isso que ele vai abraçar como presidente. Então é muito interessante a gente ver que essa estratégia do caos, né, do conflito o tempo todo. Porque, veja bem, por que eu insisto no termo, né, repito o tempo todo essa questão de estratégia do caos? Porque quem vive no conflito o tempo todo não constrói nada. A construção, para ela se estabelecer, você precisa apaziguar. Porque existem tensões na sociedade, existem grupos distintos e divergentes na sociedade, existem interesses diversos na sociedade. E esses interesses diversos, eles só poderão ser entrelaçados para poder se construir alguma coisa se você tiver, né, a possibilidade, a capacidade de apaziguar em determinado momento. Isso não significa que você vá obrigatoriamente submeter, né, um grupo à vontade do outro, mas você precisa estabelecer algum tipo de ponte, algum nexo, tá, entre as diversas demandas que existem na sociedade. Quem nega, certo, esses nexos, quem nega essas pontes, ele está o quê? Destruindo. Então ele não está construindo nada, ele só vive da destruição. Por isso o caos. Se isso funciona do ponto de vista do discurso
do palanque, né, do discurso eleitoral, funciona. Agora, na hora em que você assume o comando da sociedade, é necessário deixar esse palanque de lado para poder se estabelecer, né, algum tipo de consenso dentro da sociedade. E é aí que entra, né, esse componente tão coerente da vida do Bolsonaro. Porque o deputado Bolsonaro mostrou a sua vida inteira que ele não tem capacidade de estabelecer uma relação dialógica, um diálogo, tá, com os seus oponentes ou entre os diversos setores da sociedade. A sua única capacidade, sua única possibilidade é acirrar o confronto. E ele vai ao governo e faz o quê? Faz exatamente aquilo que ele fez a vida inteira. Tá? Ou seja, então ninguém pode, nesse ponto, ninguém pode acusá-lo de incoerência. E os eleitores, aqueles que votaram no Bolsonaro e se decepcionaram, só se decepcionaram com ele porque não acompanharam de perto o que era a trajetória histórica dele como político. Tá? Porque é isso que ele disse o tempo todo, é isso que eu vou fazer. Tá? Né? As bravatas, né? Esse discurso, né? Ele se mostrou na prática, ele tem mostrado na prática o que é isso. Vamos a alguns exemplos. Né? Surge a maior crise sanitária da história mundial aí, certo? Nos últimos tempos, nesse século pelo menos, né? Podemos falar assim. E enquanto inúmeros líderes mundiais de tendências ideológicas as mais diversas, vamos pegar alguns exemplos, por exemplo, a conservadora Angela Merkel na Alemanha, o progressista o conservador Boris Johnson no Reino Unido, o governo progressista português, o progressista argentino Alberto Fernandes, ou seja, tendências ideológicas distintas, atuam no sentido básico de tentar estabelecer um nexo de equilíbrio centrado nas orientações científicas de como enfrentar a pandemia. É isso mundo afora, com algumas raras exceções, né? Como foi o ídolo maior do Bolsonaro no momento atual, né? que era, né? o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também usou muito dessa estratégia caótica, tá? E o Bolsonaro, infelizmente, o seguiu, e infelizmente para nós brasileiros, né? Porque os Estados Unidos são líderes mundiais em mortes e o Brasil é o segundo colocado, né? Devido à pandemia. Então isso não é por acaso, tá? Não surgiu do nada. Né? Isso surge exatamente desse tipo de prática caótica. É importante que se entenda, então, que o Bolsonaro segue o que foi as diretrizes que foram determinadas para o Trump por um cidadão que inclusive chegou a ser preso e depois o Donald Trump acabou perdoando, né, nos seus últimos gestos de presidente, acabou perdoando o seu crime, né, um cidadão chamado Steve Bannon, que é um grande articulador das redes sociais, tá, que é exatamente isso. Estabelecido essa prática caótica, fale qualquer coisa que seja absurda, tá? Mas fale, certo? Repita absurdos para que você se mantenha na mídia, tá? E sempre apostando na ideia de que os absurdos eles acabam não sendo questionados ou não serão questionados com a força necessária, porque quanto maior for a frequência de absurdos, de atos absurdos sendo feitos, você consegue criar um ambiente em que os cidadãos não vão entender onde eles estão. É a máxima da confusão sendo disseminada socialmente. As pessoas em estado de confusão mental, certo? Porque quando vem orientações da parte do poder público, orientações discrepantes, orientações que dizem você deve caminhar em sentido ao norte e ao mesmo tempo vem uma outra orientação dizendo não, você deve caminhar em sentido ao sul,
Então você fica, certo, ali, certo, sem saber se você vai para o norte ou vai para o sul. Esta confusão, tá, ela faz com que os cidadãos esqueçam o problema maior, tá, e fiquem nesse estado dessa letargia. Esse tipo de estratégia ela é claramente presente nas políticas públicas, né, ou na não política pública estabelecida pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ele demite seus ministros da saúde no meio da pandemia. Ele tenta obrigar, né, e obriga o Estado, obriga as Forças Armadas, né, porque determina que as Forças Armadas devam comprar uma quantidade assombrosa de um remédio que não tem absolutamente nenhuma relação com a Covid-19, para que esse remédio seja disseminado para a população, tá? A chamada popularmente conhecida como cloroquina. Tá? E apesar de todos os apelos da comunidade médica internacional dizendo não tem sentido fazer isso, ele insiste nessa tese. Os ministros da saúde que se recusam a tomar essa atitude, ele demite, até colocar no cargo de ministro da saúde um general que, por toda a característica da tradição militar, né, é alguém que foi formado para seguir ordens de forma bastante, vamos dizer assim, de forma a não questionar, né? Certo? Sem questionamento, certo? Defendendo uma hierarquia, né? Ali, certo? Bastante evidente. E então o Brasil passa a compra a tal da cloroquina e passa a fazer certa parte da sua população consumir essa tal cloroquina, que não tem efeito algum, né? Certo? Que não faz absolutamente bem nenhum neste caso. Embora todas as recomendações sejam para se usar máscaras, ele se nega a utilizar máscara, né? E faz questão de dizer isso e faz questão de mostrar esse exemplo. Todas as orientações são para que haja isolamento social, né? Para que haja, se necessário, em determinados momentos, em momentos curtos, certo? O chamado lockdown, né? O fechamento total, para que ele possa, certo? A partir desse lockdown, para que ele possa, você possa cortar o processo de disseminação do vírus. E ele vai lá e diz o contrário. Fala que não, que não tem que fazer lockdown, que não tem que fazer certo isolamento social. Dá o exemplo de ficar abraçando as pessoas e tá ali o tempo todo certo, sem máscara. E o país vai aumentando de forma cavalar o número de mortos. De forma absurda o número de mortos. Então esse fenômeno, né, ele está relacionado exatamente, diretamente com esse tipo de situação. Cria o caos quando incute uma afirmação completamente falseadora da verdade, né? Que é esse falso embate entre saúde e economia, que é completamente falso por uma questão muito simples. A economia só funciona se os trabalhadores e os consumidores tiverem saúde. Portanto, a saúde é um fenômeno anterior, primeiro, tá, desse processo. Sem saúde não existe como a economia funcionar, né? Agora, isso é interessante para ele por quê? Porque, de certa forma, exime o Estado de adotar as medidas necessárias para sustentar a população que passa dificuldades. É muito interessante porque o nível de proposta ele fica assim: ou as pessoas vão trabalhar, né, ou abre tudo, ou então a economia quebra. Não. Cadê a presença do Estado? Cadê o papel fundamental do Estado como fomentador deste processo? É muito importante a gente lembrar, certo, que o presidente Bolsonaro, né, junto lá, certo, com o seu ministro Paulo Guedes, eles foram contrários, eles lutaram para que o tal auxílio emergencial do ano passado, que ele não chegasse a R$600. Foi o Congresso Nacional que obrigou que chegasse a R$600. E aí, depois que chegou a R$600, o presidente Bolsonaro passou a tentar defender a tese de que ele era o porta-voz deste
auxílio emergencial, né? O defensor desse auxílio emergencial. Então, todas essas medidas, elas são medidas caóticas que geram o caos, que, de certa maneira, elas acabam tornando o cidadão fica perplexo e perdido, e assim perdido, esse cidadão ele pode ser conduzido, né, dentro desse choque, ele pode ser conduzido por mais tempo, certo? Por uma voz, né, que se arvora, certo? Como a voz detentora, certo? Do caminho. Só que esse caminho que essa voz propõe é exatamente o caminho da confusão mental e da confusão total. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso terceiro vídeo a tratar da questão da estratégia do caos. Esse tópico ele se encerra aqui, mas lembrando que nós teremos outros vídeos explicando outros contextos que foram fundamentais para poder criar essa condição a qual o Brasil está agora. Tá? Não foi só a estratégia do caos, ela está combinada com alguns outros fatores e os próximos vídeos vão tratar exatamente sobre eles. Muito obrigado, um abraço a todo mundo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.